Fala, gente! Sejam bem-vindos ao nosso Focus 23 Coragem, o podcast da superação, sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e ali dando aquele suporte, ó, tem até trilha sonora dele, ó. Nosso ninja Jiraiya da Barra Funda, ele, o detentor da espada olímpica, nosso querido Ale Araújo, acompanhado ao lado agora. Vocês lembram da Dama de Ouro, da nossa Kate Marrone, da nossa Letícia, sempre aqui fazendo com que o nosso podcast chegue bem legal para vocês. Gostou da abertura, né? Sim. Muito bom, muito bom. E hoje, nosso Focus 23 Coragem, nós vamos bater um papo sobre diversos assuntos. E eu estou recebendo aqui um amigo que agora está se aventurando. De todas as pessoas que eu convidei, inclusive o nosso Ale Araújo, o nosso Roberto, que foi o único que se dispôs a iniciar um projetinho rápido da Focus. O Ale Araújo, ele não iniciou ainda o nosso projeto de bem-estar da Focus, porque ele está com um outro projeto muito legal, que depois eu vou falar aqui, né? Mas seja bem-vindo. Hoje nosso convidado, Roberto Damaro. Obrigado, Jaime. Damaro. Exatamente, Damaro. Tem gente que fala de Amaro, não é? Isso. Damaro. Não, Damaro, obrigado. Firme e forte. Sempre. Pronto pra mais uma aí. Você não é, você é um cara que não é da área da educação física nem do esporte, como muitos dos nossos convidados, mas está empolgado com o segmento, não tá? Sim. É bem diferente porque há um tempo atrás eu consegui perder uma boa quantidade de peso. Só que eu acabei não me aventurando na área da musculação. Fiquei muito com cardio. Foram 6, 7 meses puxados de cardio, onde eu consegui perder mais de 30 quilos, sabe? E como eu vi a possibilidade, eu falei, bom, agora tá na hora da gente começar a definir isso aqui, porque força de vontade e capacidade a gente tem. E bom, dessa vez eu tô melhor assessorado também, né? Definir? Sim, vamos começar a colocar risquinho nas coisas. Aqui eu não fico só do lado dos convidados, eu fico do lado de quem nos assiste também. O povo que assiste Focus 23 deve estar falando agora, moço, para definir tem que ganhar primeiro, né? Vamos devagar, Primeiro vamos criar uma hipertrofia aí, começar a ganhar massa muscular para depois pensar em definir. Mas isso. Vamos lá, você falou que você estava fazendo. Primeiro, o que o Roberto trabalha? Qual é a área do teu... Não hoje, né? O Roberto vem de uma área que era a área de tecnologia. Eu trabalhei com TI. Trabalhei com TI já faz mais de 15 anos que eu trabalhei na área de TI. E depois de sair eu acabei migrando para outras áreas, né? E nesse intervalo aí, com alguns sucessos eu acabei focando nessa parte de perca de peso e saúde, né? Quando começou a aparecer os primeiros problemas de saúde, como uma pré-diabetes que eu acabei tendo, meu primeiro foco foi o cardio, que eu não pensei que eu ia pegar tanto gosto que nem eu peguei. Eu chegava a fazer 3 vezes por dia, 9 km, sabe? Em horários alternados e se eu tivesse me aventurado logo em seguida numa academia, num projeto em prol do corpo, eu acho que eu estaria muito melhor hoje. Então, na verdade, eu dei uns passinhos para trás, mas agora foi para dar ter uma visão melhor da frente, sabe? Do que... Não adiantou só perder, eu tive que... Você perdeu e achou de novo. Tava perdido, não achei tudo, nem metade, mas eu achei um pouco. Então eu acho que tem que distribuir agora pros lugares certos. Eu acho que agora eu cheguei no ponto que eu sei que eu consigo perder. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar junto com um ganho de massa. Não tinha na minha cabeça ganhar, era só perder. Quando a gente está acima do peso, a nossa ideia é só perder. A gente tá vendo o resultado de perder, a gente vai embora, a gente não quer ganhar nada. Não, você vai ganhar, vamos fazer academia, você vai começar. Não, vou ganhar, não quero ganhar, quero perder. A gente nunca tem ideia da hipertrofia, que nem você chegou e comentou agora, né? Enquanto a gente tava começando o podcast. Então, sabe, isso foi a ideia que faltou eu ter associado junto a perca de peso que eu tive nesses 6, 7 meses de exercício. É que muitas pessoas, elas pensam que você perdendo número, você está ganhando saúde. Nem sempre é assim, né? Porque o processo de perda de peso, ele envolve uma série de coisas, atividade física, alimentação, ele envolve uma série de cuidados que devem ser colocados em prática, senão você vai perder número
e vai, né? E lembrando que quando você faz atividade física sem um plano alimentar, sem um acompanhamento, você muitas vezes está perdendo gordura, mas também está perdendo massa. Então, sou prova viva disso. O conjunto das coisas as coisas vão caminhando nesse sentido. E você, da área de tecnologia, você tinha esse hábito de praticar esporte? Sempre o que é o cardio que você tanto se refere? O cardio que eu faço é muita caminhada. Eu faço caminhada ao ar livre. Certo. Então sempre são na medida do mínimo que eu coloquei de meta por dia, eram 9 km, como são 9 km. Eu não ando menos que 9. Hein? E eu costumava fazer 9 de manhã, meio-dia saía fazer mais 9, e à noite, 7, 8 horas da noite, fazia mais 9. Tá errado, né? Então, hoje você sabe que tá errado. Sim, a gente já conversou sobre isso. Nós somos muito carente de certa orientação, que nem a gente andou conversando esses dias. A gente se agarra num resultado e dele a gente tira... Você achou que quanto mais fizesse, mais resultado você teria, é isso? Isso, porque inicialmente eu precisava perder. A gente se assusta com um número alto, que nem a gente teve quando eu te falei, quando eu tava no meio da pandemia, eu descobri que eu tava com uma pré-diabetes. E tava muito alto. Foi um baque muito grande. Voltei pra casa, olhei pra minha esposa, pra minha filha, falei, poxa, alguma coisa vai dar errado aqui. E foi dali em diante, quando eu comecei a fazer um acompanhamento com hidrógeno, que daí eu comecei a andar e comecei a ver. Na primeira semana foi 5, 6 quilos, porque na primeira a gente perde bastante, ótimo. Isso daí me animou e dali pra frente foi algo que eu adotei pra mim, entendeu? Sim. Eu comecei a ver o resultado nesse ponto e eu fui embora. É que as pessoas, elas se preocupam, gente, é assim, nós temos que entender que saúde, ela anda ali num conjunto, né? Saúde física, saúde emocional. E a internet, ela é bombardeada por uma série de informações boas, informações ruins, né? Informações úteis, informações fúteis, informações críveis, informações não críveis. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e discernimento em relação a isso, né? Sim. Lembrando que eu sempre falo para as pessoas, está correto, caminhar eu sempre falo para as pessoas, às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma academia, alguma coisa, eu falo, vá caminhar. Que não era o seu caso, mas você acha que encontrou na caminhada uma atividade física que te desse prazer. Sim. Penso que seria exatamente isso. Mas a gente tem que entender que nem tudo aquilo que como diz a Bíblia, né? Tudo é permitido, porém nem tudo me convém. Então, assim, a gente não tem que ir mergulhando de cabeça em tanta intensidade para não se prejudicar. Eu fui crescendo no quesito de tempo e eu cheguei nessa intensidade aí que a gente levantou agora. É muito alto fazer a quantidade que eu fazia por dia, e não era dias intercalados, eram dias seguidos. Geralmente eram no mínimo 2. 2 vezes por semana? Não, 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? No outro dia eu tava de novo, era 21, de 18. Você queria virar o Usain Bolt, então? Tava tentando ver se eu perdia tudo no meio do caminho. O problema é que eu fazia só o mesmo caminho. Acabei trombando em algumas coisas no meio e voltou pra mim, mas... Eu acho que isso é muito característica de alguém que tá precisando também dar uma cuidada na saúde emocional. Não é não? A caminhada ela vai muito pra quem quer cuidar da saúde emocional. Precisa distrair. Isso é cuidar da saúde emocional, a gente Sim. brinca, mas é. A pessoa quer distrair, vai fazer a caminhada. Cada pessoa escolhe aquilo que tem uma paixão, né? A caminhada, eu acho que é a chance da gente se conhecer. Primeiro, eu não caminhava com música. Mas eu caminhava comigo. A gente às vezes tem um problema de nos conhecer. Então eu sempre fazia perguntas pra mim mesmo no meio da caminhada. Encontrava as respostas? Encontrei, eu comecei a encontrar assim. Daí por isso que eu demorei muito pra optar em colocar música. Às vezes até quando a gente vai na academia, que nem nós já fomos algumas vezes, eu não coloquei som, sabe, algo pra escutar. Porque eu acho que quando você tá me passando algo, quando eu estou comigo mesmo, a chance que a gente tem de refletir. Então, a música é uma estrada que liga a pessoa do ponto A ao ponto B. A gente tem aqui na produção o Ale, que é um cara que conhece tudo de música,
E eu acho que ele tem essa visão também. A música, ela é uma ponte que te leva de um determinado ponto a outro. Então é muito pessoal. Eu conheço, meu filho gosta de treinar ouvindo Roupa Nova, né? Muito bom E também. eu já gosto de treinar ouvindo coisas pesadas e gosto de treinar ouvindo meus próprios áudios, me lembrando de quem eu sou, do que eu faço, do que eu quero, para onde eu vou. Mas isso é uma coisa muito pessoal, essa conversa, porque quando eu falo de saúde emocional, né, as pessoas sabem que eu passei por um problema muito sério de depressão e eu demorei muito para cuidar da minha saúde emocional. Mas eu acho que a pessoa colocar em prática um projeto, seja ele de perda de peso, seja ele de consciência que está buscando um pouco mais de equilíbrio, é muito bom, é uma coisa muito fantástica. Sim. Né? E assim, logo mais, a Letícia vai colocar alguns vídeos aqui. A gente vem falando muito sobre academia. Academia hoje, a atividade física cresceu de tal maneira que a gente não consegue mais mensurar em números, né, o crescimento da academia sem um estudo mais profundo, o crescimento do segmento que abrange as questões das academias sem um estudo mais profundo. Mas eu sei que o Brasil seguramente, se não tiver em segundo lugar, está entre os 3 maiores países, ou entre os 3 países que mais crescem no setor, né, fitness, seja através de suplementação, academia. E com o crescimento disso, a gente recebe muitas perguntas. As pessoas pedem muito para que eu reaja a vídeos. Eu não sou muito fã de fazer react. Eu acho que nós temos algumas pessoas. Eu gosto muito da página do Vicenzo. Ele sabe fazer esses reacts com educação, com respeito. E eu até separei alguns vídeos dele aqui para a gente reagir. Mas eu faço até a reação de algumas coisas que não envolvam pessoas, né? Talvez específicas, que envolvam situações. Porque eu não gosto muito de reagir sobre pessoas, sobre a opinião de profissionais. Eu tenho muito cuidado, tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas se a Letícia puder colocar alguns vídeos aqui da página do Vicenzo ou Ale, a gente vai reagir, entender um pouquinho, que são assuntos bem pertinentes e atuais dentro das academias, né? E hoje algumas pessoas, elas tentam escolher, né? Vamos ver, vamos dar uma olhada agora pra gente. Olha isso. O cara não quis revezar o aparelho. Não quis revezar o aparelho porque ele não estava gravando o treino. Olha pra ver. O Vicenzo, queridão, um abraço, Vicenzo. Ou seja, esse cara precisa comprar uma academia para ele, né? O que você pensa disso? Qual que é a sua ideia sobre isso? Eu acho que para quem tá começando, iniciantes, eu já pratiquei algumas vezes, mas eu acho que é uma das coisas que mais barra as pessoas. O quê? O revezamento de equipamento. Por quê? Pessoas estão chegando e elas estão muito tímidas, muito acanhadas. É como se estivesse chegando numa festa de alguém que você não conhece. Não tem com quem falar, não tem com quem compartilhar. E acaba sendo uma falta de liberdade. De um certo ponto acaba sendo. E eu acho que é o que as pessoas mais fecham, porque toda vez que as pessoas estiveram próximas de mim, conversaram sobre isso daí, é sempre a mesma coisa. Mas aquela academia você vai fazer um negócio, demora 2 horas para você fazer. E hoje, com esse tipo de conteúdo que o pessoal gosta de levar e fazer, tanto para foto, eu acho que aumentou mais. Então acho que para quem tá começando, isso daí é mais uma barreira, porque quando a gente tá começando, um monte de barreira a gente coloca. Por mais que não foram os outros que levantaram. Você acha que é uma barreira revezar o equipamento? A pessoa encarar esse início, porque para ela é mais uma barreira que ela coloca. Fala, mas chega lá na academia, sempre no equipamento demora tanto, a academia é pequena. Mais ou menos o ponto que ele tá levantando sobre você ser o próximo. É que na verdade ali, a abordagem ali, ela é um pouco além disso. Na verdade, o cara estava fazendo o exercício, alguém pediu para revezar e ele não quis revezar porque ele disse que estava gravando o conteúdo dele. Isso, né? Vamos começar o seguinte: eu frequento uma academia, uma grande academia, em que diversas pessoas gravam seus conteúdos, inclusive eu gravo meu conteúdo lá também. E, gente, se você quer uma academia onde só você vai gravar, compra uma. Ou
Faço como eu faço também, que às vezes existe sim academias que eu vou gravar que está pré-determinado, está combinado, então naquele horário eu vou ter um espaço X da academia para fazer o meu trabalho. Mas você que vai para a academia, é muito legal você gravar seu treino, mas faça esse conteúdo respeitando e entendendo que aquilo ali não é um espaço privativo seu. Você tem que compartilhar com alguém. Então vamos esticar um pouco mais, vamos deixar um pouco mais ampla essa conversa, porque o Roberto abordou um outro tema aqui, que é da dificuldade que às vezes o iniciante tem em poder compartilhar com as pessoas o espaço da academia. Aliás, que as pessoas compartilhem. Porque o iniciante ele vai para a academia, muitas vezes ele está perdido, não sabe usar um aparelho. E nas academias hoje, até existe uma polêmica muito grande, vou abrir uma caixinha de perguntas para a gente responder essa semana no meu Instagram, para ver o que as pessoas pensam a respeito. Porque existe uma polêmica muito grande sobre a função do professor de educação física dentro da academia. Algumas pessoas defendem que as academias têm que ser como no mesmo formato de algumas redes e academias do exterior, onde se aluga o equipamento, né? E aqui no Brasil é diferente. No Brasil a gente espera que o professor te treine, te oriente e paga com essa visão. Então eu prefiro não comparar, não estabelecer uma comparação do Brasil com o exterior. Porque se a gente vive nessa expectativa, vamos falar sobre essa expectativa. Realidade. Você que está começando agora tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Você tem o direito de usar o equipamento. A academia muitas vezes tem pessoas num número excessivo, principalmente nos horários de pico, que é nas primeiras horas da manhã e depois das 18 até as 20, geralmente é o horário que a academia fica mais cheia, e no horário de almoço. No horário de almoço também algumas academias ficam cheias. Então, assim, o que eu sempre sugiro para as pessoas: trate as pessoas, o praticante, como você quer ser tratado. Seja você que está iniciando, seja você que já treina há algum tempo, né? Aí nessa relação humana, né, humanitária, quem treina menos tempo sai um pouco na desvantagem. Primeiro pela timidez. Acaba não tendo aquele jogo de cintura para... E segundo porque quem treina mais tempo tem uma predisposição de achar que tem o direito de permanecer mais tempo, etc e tal. Já aconteceu comigo e acontece de vez em quando. Eu nem sempre estou treinando aqui na Ironberg em São Paulo, eu viajo muito, às vezes eu estou em outras academias, já acontece com frequência. Às vezes eu quero revezar um aparelho, chego para um garoto, eu posso revezar o aparelho, o cara fala, eu acho melhor não. Eu vou falar o quê? Eu treino mais tempo que você. Oi, prazer, eu sou o Bambambam e você tem que deixar, né? Eu falo, tá bom, não quer. O que eu acho que a gente tem que ter o plano A e o plano B, planejar a nossa rotina de treinos ali, né, de maneira que a gente entenda que se o aparelho da sequência não puder ser usado, eu vou ter que usar então um aparelho alternativo para poder fazer a coisa andar, entendeu? Então é o que eu sempre bato na tecla aqui: a gentileza pode abrir portas e pode fechar, a falta de gentileza pode fechar e a gentileza pode abrir. Então vamos nisso, né? Tem mais um vídeo agora? Vamos ver o que nos espera. Vamos lá. Desse vídeo aqui, né? Primeiro, por que o professor dá aula com um pedaço de um cabo de vassoura na mão? Segundo, aonde ele tirou que isso seria uma boa ideia, um bom exercício, né, para a aluna fazer? Os curiosos ali, ó, Zé Povinho, já foi ver o Zé Povinho, ó, foi pegar o celular para filmar. Só que assim, cara, não entendo por que o cara dá aula com um pedaço de cabo de vassoura na mão. Treinando animal no circo. Pra não tocar na aluna, não ter nenhum tipo de contato. E segundo, que lixo, que é isso? Um abdominal com peso? Não poderia botar uma caneleira no lugar do halter, né, para não ali acabar deformando o rosto da aluna? Será que é uma aula de personal e extração dentária? Existem muitas pontas. Vicenzo é sensacional. Ó, gente, é aquilo que eu falo, né?
É tão absurdo. Eu escolhi também, quando a gente estava conversando ali com a Letícia, eu achei tão bacana a gente falar disso. É tão absurdo. Tem coisa que é tão absurda que se você comentar, se não tivesse gravado, a gente ia achar que era mentira, porque é de tão absurdo que é. Mas o que acontece? Eu acho que o cara quis ser um Miyagi ali, um Karate Kid com o pauzinho ali, ou algo assim. Mas, não tem gente, chance de eu passar isso pra mim, não. hoje a informação ela tem sido levada com maior volume para as pessoas, mas esse volume ele nem sempre é regado à qualidade. Então, é unido à qualidade. Então, assim, ter um número grande, um volume grande de informação não quer dizer que essa informação seja uma informação de qualidade. Uhum. Então você tem que tomar muito cuidado em tudo, né? Eu vi aquele vídeo, aquele exercício que vai funcionar. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa vê o cara fazendo um exercício de costas e fala, não, nossa, olha lá as costas do cara. E assim, gente, ou por favor, povo, não é aquele exercício do balé do urugutango magro da Malásia que vai te fazer ficar com a dorsal daquele jeito. Se o cara já tá shapeado, vai lá, faz um exercício, né? Se for dançar a música do Tiririca aqui, vai ficar legal. E aí? Então, tenha a noção de que o universo da internet, ele te apresenta coisas boas, outras não boas. Então você precisa ter o filtro. Qual é o melhor filtro? Procurar um profissional que conheça, não é? Isso é importante, você procurar um profissional que conheça. Sim. Você vai, por exemplo, fazer uma dieta, você vai entrar lá no Google, você vai encontrar 10 versões de 10 pessoas diferentes sobre um assunto. Qual a melhor estratégia? Você procura um profissional da área. Eu tenho uma profissional fantástica da área para indicar para vocês depois. Eu ainda vou falar disso. Então procura um profissional da área. Você tem que ter esse bom senso, esse discernimento, não é? Você vai procurar, você está com dor de garganta, você vai procurar o quê? Um açougueiro? Se bem que tem médico que é açougueiro, né? Vamos ver o que nos espera na sequência, né? Só tem 2? Eu vou arrumar mais um. Mas eu vou falar para você. Tem alguma outra dúvida que você tenha nesse cenário, ô Roberto? Olha, dúvidas sempre, para nós que estamos começando, sempre são muito grandes, né? A gente tem muita falta de orientação no como tem que se fazer no pré-treino, o pós, alimentação para ganhar massa ou para perder massa, perder no bom sentido. Então eu acho que a parte de perder massa nunca é bom. Nem o pedreiro gosta de perder muita massa. Desperdiçar massa. Vou te falar, eu perdi. Fora o peso, eu perdi muita massa. Tava com um bracinho magrelo, bracinho de velho. Gente, é assim. Vocês sabem que eu não gosto de entrar em assunto técnico porque eu penso que cada macaco no seu galho. Mas existem algumas regrinhas básicas que eu já falei 1000 vezes para vocês que estão começando já que, olha, por incrível que pareça, dificilmente a gente aborda muito esse assunto aqui. Sim. Mas vamos lá. Presta atenção, gente. Não tem dinheiro para fazer uma dieta muito. Eu sei que você, pai de família, é difícil às vezes, né? O cara tem o sonho de ficar bem e às vezes o cara que é chefe de família, ou a mãe, ou a mulher, ou mesmo a pessoa que às vezes é solteira, ela tem que escolher às vezes, né? Entre comprar um suplemento, entre comprar um alimento melhor e pagar uma conta de casa. Não dá para você comer um queijo mais elaborado e deixar a tua luz cortar. A gente sabe disso. Então, o que eu sempre digo para as pessoas? Divida seu dia e seja inteligente, né? Primeiro, tira as porcarias que geralmente custam mais caro, tira a cerveja, tira os refrigerantes, tira os fast food, tira os podrão, né? Nós temos aí o Brasil é tão rico em legume, em verdura, em grãos, em cereais, então, e outra coisa, você está fazendo uso da água como deve fazer? Então vamos pegar para a pessoa leiga que fala assim, pô, tô sem grana. Então vamos começar? Tá sem grana, não tem grana para pagar a academia? Vai caminhar. Movimente-se. Não tem grana para suplemento? Ok.
Vamos almoçar e jantar no horário legal? Vamos lembrar de... Eu tenho um pão para comer de manhã com um copo de café. Tá bom, então não sai sem comer o seu pão com café. Puta, eu quero ir pra academia, mas eu não tenho grana para fazer uma refeição pré-treino legal. Você tem um pão com ovo, você tem um pão com manteiga, não vai sem comer. Não vai, para com essas ideias, não vai. Você entendeu? Não vá sem comer que você não vai dar ruim. Você trabalhou o dia todo, você precisa comer. Mas eu só tenho pão, eu não tenho pão ideal, não sei o que. Filho, saco vazio não para em pé. Isso serve para qualquer coisa, né? Mas aí eu quero comprar o whey, não sei de que influenciador, aqui eu não falo mal de ninguém. Eu quero comprar o whey, então eu vou usar como exemplo minha marca. Uma pessoa chegou pra mim, uma mulher chegou pra mim e falou assim: eu quero comprar um whey pra minha filha. Eu falei: quando tem sua filha? 14 anos. E eu tava na nossa loja, eu falei: mas espera aí, a tua filha tem 14 anos, qual é o peso dela? Ela pesa tal. O que ela come? Ou seja, dar whey pra uma adolescente que já comia muita proteína pra caramba, tal, não sei o que. Eu ia fazer a mulher gastar dinheiro à toa pra uma coisa desnecessária. Então, assim, na verdade, se você não tem grana para o seu projeto, não se desespere, tenha disposição que vai dar certo e busque informação. Informação hoje ela é de graça. Você tem o Google aí, no último caso, você está sem telefone, você está sem internet, tenha disposição e humildade, pergunta para alguém, como que eu posso fazer isso? Você sempre vai encontrar dicas boas. Desconfie de produtos que prometem as fórmulas mágicas da vida. Não tem nada, gente. Trabalho sempre vem antes do sucesso, não o contrário. Então você precisa se esforçar. Mas é difícil. Claro que é difícil. E tem, claro, os mitos, né? Pessoa que fala assim: eu não gosto de treinar muito pesado, que eu cresço fácil. Eu nunca vi alguém, né? Gente, não... Desculpa decepcionar, senhor ou senhora, você que diz aí: não, eu tenho facilidade aqui, eu treino, qualquer coisinha eu treino, tal, não sei o que. Não, tu é besta mesmo. Para de acreditar nisso, que isso é ilusão, tá bom? Tá bom? Você não para com isso. Não vai nessa ilusão. Treina. E outra, para dar uma eliminada nesse lance psicológico, gente, para de ficar se olhando no espelho toda hora. Você sabe, tipo, começa a ver outros resultados que você já tem desde no primeiro dia de treino, na primeira semana de treino você já vai ter um resultado. Você vai se sentir mais disposto. Sim. E você vai estar desenvolvendo uma rotina de disciplina. Porque o que é a disciplina? Você fazer bons hábitos diariamente, com frequência, né? E o que é o vício? O vício é um mau hábito. Então, se você faz algumas coisas boas com frequência, você está desenvolvendo bons hábitos, naturalmente você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então não se desespere. Se alguém falar para você assim: sem um whey, sem um suplemento, você não consegue ir para academia, mentira. Mas coma bem, coma na hora. Pode ser, a sua comida pode ser simplesinha, mas ela é abençoada. Come seu pãozinho, come seu arroz e feijão. Tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Entendeu? Vai ficar tudo bem. Uma hora essa situação difícil que você está passando vai passar, você vai conseguir comprar uma coisinha melhor, porque você vai estar pensando melhor. Se você for caminhar todo dia, você vai estar conseguindo ter mais disposição, você vai trabalhar melhor, e aí logo logo o dinheiro vai vir também. Dúvidas, Roberto? Não. Você achou que você ia sentar aqui e eu não ia tirar salto sem alguma coisa, né? Cidadão vai comigo na academia, treina, chega no vestiário, é normal isso aqui que tá aparecendo na minha perna? Não. É que eu não sei o que e tal. Não, fui eu. É que eu não tinha Fui mal interpretado. Eu não tinha esse músculo, ele apareceu, não tinha. Pois é, filho. Isso daí foi uma vivência que a caminhada me trouxe. É bom. Gente, mas nós temos também agora falar da nossa nova parceria. Tá no ponto aí? Eu quero contar para vocês uma experiência muito legal. Enquanto a Letícia prepara lá, eu quero contar para vocês o seguinte: muitas pessoas ainda não têm intimidade com as finanças. Isso é muito ruim. A gente vive num mundo moderno, as pessoas não sabem administrar suas finanças, as pessoas não conseguem organizar a sua vida. E eu tenho muito orgulho de dizer que agora eu tenho uma nova parceria com o Petrobank. Então, tá ótimo, mas eu vou explicar para as pessoas. Olha, essa daqui é a página inicial do Petrobank. É um banco, uma plataforma que vai te possibilitar abrir a tua conta sem aqueles probleminhas. Quem é que não atravessa aquele probleminha de ter o seu nome naquele clube famoso, aquele clube que é o mais querido dos lojistas do Brasil, conhecido também como Serasa, e que tem uma filial chamada SPC. Nesse Grande família. Então, assim,
Esse banco ele te dá a oportunidade de ter a sua conta, a sua plataforma para que você possa gerir os seus recursos, o seu dinheiro, mas é um banco também que te dá a possibilidade de investir. Você pode investir em ações ligadas ao petróleo, você pode investir ali dentro da plataforma em ações ligadas ao mercado imobiliário e também pode conseguir crédito. Então você pode conseguir crédito principalmente para o seu projeto, para o seu negócio. Você pode conseguir ali abrir a sua conta muito rapidamente. Ali você vai abrir rapidinho, em menos de 5 minutos você abre o seu cadastro, aí lá você vai ter espaço para poder anexar os seus documentos, fazer a sua análise de crédito, ganhar o seu cartão de crédito e fazer uma proposta, falar, olha, eu estou precisando de um crédito, onde a garantia é o seu próprio negócio. Por que as pessoas muitas vezes não conseguem um empréstimo junto a uma instituição financeira? Porque a pessoa já está com dívida e ela precisa deixar garantia, e muitas vezes ela não tem essa garantia. Então, com o Petrobank você consegue ter acesso a isso, o seu próprio negócio será a garantia do banco. Então imagina que você tem um restaurante, ele está infelizmente passando por aquelas dificuldades que todos passam, e aí você não tem, você vai buscar um BNDES, eles vão te pedir 120% de garantia. No Petrobank o seu próprio restaurante fica de garantia, se você bancar o espertinho, né? Se você bancar o como é que é, o Agostinho Carrara, aí você corre o risco de perder o seu negócio, porque ele fica como garantia. Mas se você tem boas intenções, petrobank.com.br, e logo quando você anexar lá, você vai poder ter lá no questionário como conheceu o Petrobank. Pode falar que você conheceu através do Jaime, do Focus 23, que eles vão te mandar passear no campo. Brincadeira, eles vão tratar você com todo carinho e todo respeito. Petrobank. Aproveitando, nós vamos falar do nosso pré-treino também, né? Nós vamos falar do nosso pré-treino Focus 23, que é o nosso pré-treino da superação. Gente, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: muitas pessoas confundem, né, os suplementos alimentares com anabolizantes, ergogênicos, etc e tal. Um dia nós vamos fazer um episódio falando só sobre isso, que também você vai ter mais risco de morrer se você ficar tomando um paracetamol todos os dias do que fazer uso de certos hormônios, mas isso é um assunto para depois. Mas falando de suplemento, realmente existe um suplemento que existe cuidado, que é o pré-treino, porque o pré-treino ele é feito, ele na fórmula geralmente é uma fórmula à base de cafeína, de outros produtos também, que podem ali prejudicar um pouquinho quem tem predisposição para uma hipertensão, quem tem problemas cardíacos. Então tem que tomar muito cuidado. Eu já, infelizmente, já presenciei jovens dentro de uma academia, né, tomando doses avulsas de pré-treino, e na cabeça deles, quanto mais cafeína tiver, alguns pré-treinos, infelizmente, no mercado ainda fazem uso de efedrina. Então as pessoas acham que quanto mais turbinado o seu pré-treino for, maior o resultado. Não. Então sinto lhes informar, queridos jumentinhos, que quanto mais turbinado, segundo vossas teorias, maior as chances de vocês conhecerem o capiroto mais rápido. Então, por gentileza, usem a cabeça. E aí, dentro desse cenário, nós desenvolvemos o Focus 23 Energy. Eu testei basicamente ali cerca de 20 ou 30 pré-treinos que existem no mercado. Eu encontrei muito pré-treino bom, mas uma coisa que me chamou a atenção é que na maioria dos produtos que eu testei vinha o Rebolt, né? E alguns eu classifiquei, e assim, atenção, eu nunca citei o nome de nenhum pré-treino que eu tenha testado. E não estou dizendo que o Focus 23 é o melhor pré-treino do mercado. Eu posso dizer que ele está entre os melhores, porque é um pré-treino desenvolvido com responsabilidade. Eu tirei ali algumas coisas que a maioria dos pré-treinos usam, como a beta-alanina. A beta-alanina tem as suas vantagens, mas da maneira que se coloca num pré-treino não é legal, só vai te fazer coçar a orelha, com aquela sensação de que não tomaste banho antes do treino. E aí substituímos pela creatina, que é o nosso principal suplemento alimentar. Então a fórmula do pré-treino do Focus 23 Energy, ele diminui a probabilidade de um rebote, o que é muito bom. E é um pré-treino que pode ser utilizado tanto para quem treina em alto rendimento, quanto para você que já treina há algum tempo. Jaime, eu estou iniciando agora.
eu posso fazer uso do pré-treino, por mais que eu queira vender, não é legal, né? A primeira coisa que você precisa fazer quando você vai para a academia é ter autoconhecimento. Então você vai começar a conhecer teu corpo, né? De diversas maneiras, né? Não é o último resultado é o espelho. Então você vai começar a entender a sua disposição, você vai começar a conhecer horários, você vai se adaptar, porque tem muita coisa que o teu nutricionista vai te falar, que o teu personal vai falar, e muitas coisas você vai descobrir sozinho, principalmente na questão emocional. Você vai falar, pô, eu gosto mais de treinar naquele horário do que naquele. Então, assim, é um universo que vai ser bom para você e descobrir muitas coisas. Então, o pré-treino, por mais que as pessoas falem o contrário, você que é iniciante eu estou dizendo, estou uma semana na academia, preciso comprar um pré-treino, não é o seu momento ainda, mas quando precisar buscar, busque o nosso Focus 23 Energy. Eu acredito que hoje esses sejam os nossos recados, os nossos compromissos com os nossos patrocinadores. Você tinha mais algumas dúvidas que a gente ia bater um papo aqui, né? Era muito em relação ao comportamento que a gente tem. É que você levantou agora bem na hora que você estava falando sobre o pré-treino. Quando a gente está começando, a gente acha que tem que sair todo equipado para a nossa primeira guerra, né? Uhum. E por estar todo equipado, a gente acha que o resultado vai vir com um estralar de dedo. Não vem, não há dia fácil. Sim, eu acho que uma das coisas que eu tô encontrando agora, eu acho que a academia você tem que se modelar ela. Inicialmente, nos seus primeiros meses, você desenhar o que você quer, saber o que você gosta, saber o que você busca, e depois ir agregando isso daí, sabe? O pré-treino, o pós, o que a gente tem que fazer no pós, como que a gente tem que compartilhar e agregar o cotidiano. A primeira coisa que você... Desculpe interromper. Não. A primeira coisa que você precisa fazer, na verdade, é pegar o gosto pela coisa. Uhum. E isso começa pela escolha de um ambiente. Para de achar que você só vai evoluir se você treinar nas academias que são das principais redes, as que você vê na internet. A melhor academia é aquela que cabe no teu bolso, que está próxima a você, na tua linha de conforto, que você não vai chegar atrasado, vai conseguir ter uma rotina, né? Esse é o primeiro ponto. Então essa adaptação, ela é importante. Essa adaptação vai fazer com que você... Então começa com isso. E aí você vai ser bombardeado com informações. E aí procura profissionais que são profissionais que vão te ajudar bastante nesse sentido, entendeu? Eu quero depois indicar para vocês a Rainara, uma NutriTop, top. Tô trazendo ela para Fox, também competidora agora, teve essa primeira sensação. Depois a gente vai compartilhar o perfil, a página dela. Então procura pessoas que saibam, que tenham capacidade de compartilhar com vocês conhecimento e informação. Não atropelar as coisas. É um erro muito comum e a decepção vem e você para. É isso. O que você falou é simplesmente isso que eu falei. A gente tem que se modelar ela. Você tá bem, você vai ser bombardeado de informação daqui a pouco. Vai começar a funcionar. É isso. Daí você agrega e você não coloca a carroça na frente do... Muito bem, sabe o guru. Ele já está tirando foto de braços cruzados na academia. Muito bem, muito bom. E junto com o esporte, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu sempre procuro dar oportunidade para todo mundo. A gente senta aqui. Nós tivemos um dos bate-papos mais legais que a gente teve aqui foi com o Alê. O Alê é da nossa produção e é um cara que fala muito sobre cultura. E, o Alê, nessa de... Eu convidei o Alê para poder ficar, né, e ir num projeto comigo da Fox, treinar. Tá me enrolando, sei lá, só simplesmente 2 anos, quase 3. Eu comecei, hein, Ali? Mas eu sei por quê. Porque ele tá num projeto muito legal, que é o projeto que eu vou falar do meu jeito aqui, nenhum instrumento deve ficar parado. Me corrige. Não aguento ver um instrumento parado. E eu também não aguento mais ser enrolado, viu, seu enrolão? Eu achei muito interessante, eu queria compartilhar. Você tem no ponto os vídeos disso? Ó, gente. Olha isso. Olha isso, eu vou falar sobre isso depois. Esse é o Alê, nosso produtor aqui. Olha que incrível isso.
falar aqui. Tô chegando. Senta aí. É aí, meu querido, obrigado pelo convite, hein? Cara, é sensacional. É sensacional. Curtiu? Que canção é essa? Então, essa brincadeira de não aguento ver o instrumento parado, isso é uma coisa que eu já gosto de fazer mesmo. Eu não aguento mesmo ver o instrumento parado, né? Comentei ali em off, tanto na minha casa ou em qualquer lugar que eu vou. Você vê que o instrumento tá ali encostado, é como se ele tivesse carente, sabe, pra mim, assim. E certa vez eu fui visitar uma casa, e eu bati o olho, eu vi um piano. Fui visitar não, né? Eu vi a casa em exposição, entrei. Essas casas à venda e tal. Eu entrei e vi que tinha um piano encostado lá. E aí, como eu não aguento mesmo, o dedo coça, eu fui, levantei a tampa, comecei a tocar e minha mulher filmou. Gravou. E eu achei que ficou legal. Tanto que eu achei que ficou bacana. Cantei uma musiquinha e tal. E o corretor e a pessoa que estava cuidando da casa, que estava zelando pela casa, eles se estranharam, né? Porque eu não avisei ninguém, só levantei a tampa e comecei a tocar. Colocou uma trilha sonora. E aí eu fiz rapidinho e já saí, né? Assim, já fui saindo. Apertou a campainha e saiu correndo. E o pessoal, era você que tava tocando? Eu não aguentei. Nossa, mas eu já tava querendo ir lá assistir. Top demais, né? E aí eu já entendi que, isso funcionava. E aí, nós fomos numa livraria lá em Higienópolis, uma livraria muito, muito bacana. E eu vi esse piano, esse Yamaha, e ele me chamou muita atenção, né? Ele fazia assim pra mim: vem, meu querido, vem cá, meu carequinha gostoso. E aí... O gostoso é por conta dele, viu? Conta e risco dele. Vem cá, aí meu carequinha. Letícia, ele tomou o remédio dele hoje? Não, né? Tá certo. Bem, vamos conversar. E aí eu sento, então não necessariamente eu toco uma canção específica, né? Mas se a gente der uma passeada no meu Instagram, tem sim, ali lá no meu Instagram tem um Rios. Ô Letícia, eu não sei se a gente deletou ou se tá em algum lugar no PodTravel, eu não encontrei. Lembra aquele vídeo que você pegou? Não era no PodTravel, era no Conexão. No talvez a gente tenha aí. Que aí sim, aí eu tô tocando uma música do Christopher Cross no mesmo lugar. Mas é como se eu sentasse, eu sento e quero trocar uma ideia com o instrumento, bater um papo. Então eu dou uma aquecida, alguns acordes, uma firulinha. Eu tive uma... Aí vem uma música na cabeça assim, acho que vou fazer essa. Aí toco uma música. Nossa, isso me despertou uma coisa muito legal, porque você sabe que tem uma das músicas mais lindas de todos os tempos, né? Caruso é maravilhoso. Ela foi escrita em uma noite. Que conta a história da paixão do Caruso, que ele teria se hospedado naquele mesmo hotel do Lúcio Dalla, né? Do Lúcio Dalla. E ele confidenciou pro pessoal sobre um amor que ele nutria por uma aluna. E comovido com aquela história, em uma noite o Lúcio escreveu essa música. Eu não sabia dessa história não, eu tô encantado com ela. É uma história incrível, ela não é uma história de amor incrível. Ele sabe que é uma história de amor ela é pesada, ela é fortíssima. É a história do próprio Beethoven, né? Beethoven. Que quando ele morreu, antes de morrer, ele deixou uma carta pro único assessor dele, a única pessoa que ele confiava. Antes de morrer, e ele deixou uma carta, pediu pro cara não abrir. Naquela época, esse respeito, ainda existe o respeito de não abrir correspondência do outro, né? Mas aquilo na época era muito mais arrisca. Isso era muito mais arrisca, isso, né? E ele deixou uma carta pra ele e pediu pro cara prometer que ia entregar pra pessoa certa. Só que a única coisa que tinha na carta, a única informação que tinha na carta era: para mim amada imortal. Só isso. Então o cara teve que investigar e passou um tempão buscando várias pessoas que já de alguma forma entraram na vida do Beethoven, para tentar descobrir se aquela pessoa era a amada imortal. E ele não podia, acho que só para uma ou duas pessoas que ele acabou contando, porque ele me deixou essa carta, que foram pessoas honestas o suficiente para falar assim: olha, eu amei o Beethoven, mas eu tenho certeza que essa carta não é para mim. Entendi. Sabe? Até ele encontrar mesmo
a pessoa mais duvidável de toda a história do Beethoven, de todas as pessoas que passaram pela história do Era aquela pessoa. Era aquela pessoa. Era a pessoa mais duvidável. Mas é sensacional. Isso é sensacional. Como Poema. Poema do Cazuza, gravado por Ney. Né? Foi num poema que o Cazuza fez pra avó. Pra avó. E aí, porque ele já tinha feito pra outra avó um poema. E a outra avó ciumada, não, faz pra mim um poema. Ele fez, morreu, e a avó não deu pra ninguém. Quando a avó morreu, a mãe do Cazuza quis ficar com umas coisas e encontrou o poema. E ela deu pro Frejá gravar. Ele falou, olha, ele na verdade acho que fez os arranjos, mas ele falou que isso daqui quem tem que gravar é o Ney. E se gravou uma das canções mais lindas que tem. Eu vou buscar, porque eu não ouvi, não conheço. Poema é fantástico, né? É uma música do Ney Matogrosso que agora vocês sabem a história, que é incrível. Então, às vezes, a música ela tem um universo tão incrível. Você pega Leva do Tim Maia. Essa é fantástica. Leva do Tim Maia, pra vocês já devem ter, pro público do Fox 23 Coragem. Composta pelo Michael Sullivan, né? Na verdade, a música Leva, né? Foi bom encontrar com você o ano inteiro. Essa música é um jingle. Exato. Da Rádio Bandeirantes. Então, pensa, foi bom encontrar com você o ano inteiro. Era uma música de final de ano da rádio, agradecendo o seu público, né? E o Tim Maia falou... A ideia de cantar, de gravar como uma canção romântica foi do Tim, né? Porque o Sullivan fez, né? E colocou a voz dele ali no estúdio. Leva, o meu som contigo leva, e assim vai. E aí o Tim Maia ouviu aquilo e falou, pô, chorou, eu quero gravar aquilo. E o próprio Michael Sullivan, um abraço, Sullivan, fala nas entrevistas dele, fala, mas Tim, é um jingle. Quem que vai ouvir aquilo? Na voz do Tim Maia, eu sou o Tim Maia. Em uma semana aquilo era primeiro lugar nas músicas do Brasil. Então, o poder da música é imensurável. Essa história. Não, aliás, eu acho que o Tim Maia ele conseguia pegar a música, fazer sucesso da onde menos se esperava. Tem uma outra história muito inusitada do Tim Maia, diz que ele reza a lenda que ele tava andando pra rua com os amigos e os caras chapados de maconha e tal. Aí me perdoe se essa história for mentira, não fui eu que inventei. Você tá repassando algo que eu vi. Chegou pra mim. Mas eu achei assim uma lenda urbana fantástica, né? E eles resolveram entrar no cemitério. Isso aí eu até posso acreditar que é verdade, porque na juventude a gente faz essas coisas, né? Entrou no cemitério lá pra beber, bebendo vinho, tomando cerveja, fumando, passando a madrugada no cemitério. E ele disse que o Tim, bem louco ali, deitou numa lápide, deitou num túmulo, na tampa, e tava deitado ali, brisando, e numa dessa ele resolveu ler o que estava escrito na lápide e se apaixonou pelo que estava escrito lá. E o que estava escrito lá era a história, era o marido, era uma mulher que tinha falecido, e o marido deixou aquilo como se fosse um poema para ela, uma carta para ela. Né? Em vez de colocar aqui jaz, ele escreveu uma poesia para ela, para a mulher dele, né? E a única coisa que o Tim se apaixonou por aquela poesia, a única coisa que tinha ali era o sobrenome da mulher, e diz que ele passou a noite no orelhão procurando na lista telefônica e ligando para todos os homens, os possíveis homens, com aquele sobrenome que pudesse ser o marido da mulher, até achar o cara. E quando ele achou o cara, contou que viu a poesia, que se apaixonou e que ele queria fazer uma música com aquilo, se o cara autorizava. O cara nem acreditava. Não, mas é uma música que eu tô lamentando a morte dela e tal. Não, mas eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso, eu só vou colocar um refrão em cima. A letra da música era: não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Incrível. E de tristeza eu vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você entrou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que a minha porta bate. Incrível, né? É incrível. O Tim Maia sabia tirar sucesso. Essa história eu ouvi, não sei, eu ouvi por outra pessoa também. Agora, vale a pena procurar. A Letícia achou o vídeo. A gente vai colocar. Tem um podcast que eu quero recomendar. Na verdade é um programa que ele está disponível chama História da Música. E o apresentador eu não o conheço, eu tive acesso, eu assisto sempre, viu? Até gostaria de trazê-lo aqui. A História da Música, o apresentador, ele chama-se Ulisses.
E você vai... Ulisses Gaspar. Vamos encontrar. Ulisses, queremos você aqui. É isso aí. Um abraço, Ulisses. Eu adoro o seu programa. Uma pena que tem poucas visualizações, porque o brasileiro está se esquecendo, está sem memória. E ele levou tantas pessoas, e eu assisti Sai Guarabira lá, Altair Veloso, e ele fez com o Michael Sullivan, e essa história é incrível do Leva. Realmente era o jingle da Band. E vale a pena você que está aí em casa também pesquisar sobre a história do Caruso. É uma história de amor fantástica, linda. O Lúcio Dalla se comoveu com o que ele ouviu, porque o navio teve um problema. Ele teve que passar numa ilha, uma noite, naquele hotel onde o Caruso tinha se hospedado e tinha confidenciado essa história de amor. E aí ele se comoveu com aquilo, e essa música foi escrita em uma noite. Quem ouve Caruso não tem como não se emocionar. Não. Essa música ela é incrível. Então, e esse é outro vídeo? Esse é esse, né? Que eu tô mesmo. Que eu tô tocando. Esse aí. Você falou que a Letícia achou? Chegou a encontrar, Letícia? Eu tô confundindo a bola. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o que foi exibido antes, é verdade. Não, acho que ela não tinha encontrado. Nós vamos fazer diferente. É que eu vi o vídeo de novo ali, Não, é o da livraria que ele queria ver. É o da livraria mesmo, que eu tô tocando a música do Christopher. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma externa com isso. Vamos visitar um lugar, levar e gravar. Vamos né? Vamos não fazer tem problema, isso. Letícia, não agradeço. Tem problema. Obrigado, viu, querida? Então, assim, a música tem esse poder de Gente, conexão. Nesse momento aqui, eu sentado na mesa, estamos sob a direção da Letícia aqui. E a Letícia tá Letícia, nossa Kate Marrone, a nossa dama de ouro do Focus 23. Kate Marrone, cara. Então é isso, gente. Obrigado, viu, Ale? Eu acho que a gente precisa refazer sobre cultura. Eu amo cultura. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado. Aliás, mandar um abraço pro Sampa Crio. Sampa, Junior Vox, Alberto e Ricardinho. Porque ontem o Sampa Crio fez 38 anos. Uau, parabéns, meus amigos. Parabéns. Muito bom, parabéns. E o Júnior agora eu encontro diariamente. O Júnior eu encontro na academia. O Júnior tá treinando? Júnior tá sob a sua tutela? Não. Tá com 2 profissionais incríveis lá. O Júnior, mudou. Ele prometeu pra gente aqui que ele ia fazer. Ia mudar. Júnior, tô morrendo de orgulho de você e não é brincadeira. A gente brinca muito, mas olha, esse é um exemplo, cara. Tá top, viu? Júnior, tô com inveja de você, parceiro. Tô com inveja. Quem diria, cumpriu a palavra antes do Alê. Ele me chamou, exatamente, Júnior. O Jaime me chamou de enrolador aqui. Agora eu vou colar na academia, eu vou ver você lá. Eu quero ver você lá, que é pra você me zoar também. Valeu, gente. Obrigado, viu, Alê? Eu que agradeço, meus queridos. Vamos lá. A gente vai acabar agora. A gente vai acabar, tá ótimo, né? Acabar. Nós voltamos a ser índio de vez em quando. Considerações finais. Eu acho muito bacana a gente pegar essa pauta que a gente pegou hoje de uma pessoa que já tá na área há muitos anos e que mudou a vida com isso, com um iniciante que está sendo bombardeado de informações e carinho e atenção para chegar onde ele quer. Porque não é só uma academia, é uma conversa, é um amigo, é um conforto. Então eu tenho que agradecer. E eu acho legal que se a gente colocasse no Insta, vai estar tanto o meu quanto o seu aí, e começasse a criar até uma interação entre a pessoa que iria questionar, porque o pessoal tem bastante perguntas. E posso levar isso daí a você por mim, né? Acho que seria até algo bacana pra gente, junto com o meu projeto, levar talvez outras pessoas a se inspirar e a gente crescer. Por aí tem outros Jaimes e tem outros Robertos, então eu acharia legal. A gente vai abraçar esse projeto, eu agradeço por você estar comigo e vamos aí, é uma ideia bacana. Tamo junto, conte comigo, não esmoreça, seja firme e não se preocupe com o tempo. Muito obrigado. Obrigado, né? Eu pelo convite. Esse bate-papo, gente, às vezes eu trago convidados famosos, às vezes, né, mas vocês já me viram entrevistar até o rapaz que vendia bala no semáforo, que hoje trabalha na Focus 23. Então, bora, um abraço, José, meu querido José, que tá lá em Campinas. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Focus 23, Coragem. E eu sempre falo para vocês, né? Nós temos aquela máxima aqui de dizer que não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Eu repito isso todos
os episódios do nosso podcast, porque todos os dias eu tenho visto pessoas deixarem o sol se pôr sobre sua ira. Então, assim, o mundo está ficando um pouquinho chato porque as pessoas estão se esquecendo de compartilhar. Então é muito importante você compartilhar. O ser humano, ele veio à Terra não para ser bom ou para ser mal, ele simplesmente veio para ser bom. A maldade é um desvio que acontece da seguinte maneira. Aquela frase que a gente diz, né, que o homem é fruto do ambiente que ele vive. Pega uma criança. Você vê uma criança pequena, ela deixa quebrar um copo. Aí o pai vai chegar lá e vai perguntar: quem quebrou? A criança muitas vezes fala: fui eu. Aí o pai bate na criança. Quando ela vai quebrar o segundo copo, o pai pergunta: quem quebrou? Ela já vai falar: não sou eu, porque ela vai ficar com medo de apanhar. Então, nós que já passamos por tudo isso, nós não somos crianças, quando alguém aparecer com algo quebrado, antes de bater nessa pessoa por ela ter quebrado algo, tente estender a mão e consolá-la e dizer: eu tô aqui. Quebrou, mas a gente pode reconstruir, e se quebrar de novo não tem problema, pode me chamar. Porque muitas vezes quando você pune alguém por algo que tenha quebrado, você está deixando de dar esperança para essa pessoa. Então, as páginas que nós escrevemos do nosso livro lá atrás não impedem que as páginas seguintes sejam bem escritas. Se nós erramos lá atrás, a gente pode corrigir agora. Então, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Encerre ciclos, lembre-se sempre de começar novamente e tocar adiante. E é isso, mais um episódio do nosso Focus 23. Já estamos aí na 3ª temporada do nosso podcast, e sempre apresentado por mim. E cada dia eu tenho um super-herói novo aqui. Saíram os nossos queridos Samuel, mas nós temos agora a Letícia, me sinto protegido, nossa Kate Marrone aqui, a Dama de Ouro, e o nosso querido Alê, nosso Jiraiya, detentor da espada olímpica, né? Vocês não sabem, mas ele é o sucessor de toda a Cúria aqui no Brasil. E o nosso querido Jiraiya e o nosso querido Alê, brincadeiras à parte, é esse cara que espalha cultura aí, né? Nós vamos fazer um episódio só sobre cultura, e isso é muito importante, porque esporte e cultura estão sempre unidos. E lembrando que se você ainda não leu Disciplina, Motivação que Não Cessa, é só entrar em contato, manda um direct para Focus 23 ou para assessoria ou para Marketing Flor de Lis, lá que a Ingrid vai disponibilizar para vocês gratuitamente o nosso livro Disciplina, a Motivação que Não Cessa. Obrigado, gente, um abraço e até o nosso próximo episódio de Focus 23 Coragem. Valeu!